a bênção de Deus na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas, na vida do seu povo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode glorificar a Jesus com palmas. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, que Deus te abençoe, mas fala com fé, hein? Amém, pastor Pedro, que Deus te abençoe. Pastor Deus, que Deus te abençoe. Tem que ser com fé, hein? Quem falou que Deus te abençoe? Irmãos, que Deus abençoe. As palmas sobem para Jesus. Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz. Pode ser sentar um instantinho, que eu vou contar só rapidinho aqui a minha bênção, né? E eu operei a vista, o médico liberou, né, para eu estar aqui hoje, né? Se ele não tivesse liberado, eu não poderia vir, mas ele liberou. Sinal que eu estou bem, né? Já consigo ver o rosto das minhas irmãs, graças a Deus. A tecnologia avançou muito, né? A gente gasta um dinheirão, né? Custou o olho da cara, mas pelo menos a gente está enxergando. Quem está entendendo? Bate palma, glória a Deus. Eu não sei se o plano vai devolver, não. Eu não sei se o plano vai devolver. Eu vou tentar. Já falei com a Adriana lá, a Adriana, Davi, o mestre do computador. Eu sou meio enrolado para mexer. Para ver se o plano devolve pelo menos a metade. Mas tá bom, né? A gente não está reclamando, não. Muito pelo contrário. Deus, ele foi muito misericordioso. A irmã falou que era só um mês, irmãzinha. Cadê ela? Está lá atrás, olha lá. Falou que era só um mês. O médico me liberou desde semana passada já. Mas eu não vou abusar, não, né? Eu não vou abusar. Trouxe o violão, a guitarra muito pesada, então não quero violão, quero é vinho. Quem está entendendo, diga amém. O crente tem que ser vigilante. Tem que ser vigilante, né? Mesmo quando o mestre diz: não, está tudo bem, fica à vontade. Não, a gente vai vigiar, né? Vigilância e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Tem um ditado desse, né? Não sei se é assim. É assim mesmo? É tipo esse ditado, né? Então, irmão, graças a Deus, agradeço as orações, tá, pastor Pedro? Pastor Deus, agradeço, tá? As orações, muito obrigado. Esses irmãos oraram. E deu tudo certo, graças a Deus. Aí cai um gigante, aí daqui a pouco aparece o irmão dele, mas não tem problema, a gente está ali para lutar com o gigante mesmo. A vida do crente é luta, né? Irmão, nós vamos pegar a Bíblia, porque senão não dá tempo da gente esquentar, né, na mensagem. Eu não posso ficar pulando, né? Não posso ficar gritando muito, por causa do pós-operatório. A gente não pode, né, exagerar, né? Vontade dá de pular, de falar em língua, né? De sapatear, sair no meio da igreja sapateando. Eu estou me controlando. Quem está entendendo, diga amém. Crente pentecostal é avivado. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos lá. 1 Coríntios, vou tentar trazer uma mensagem que se aproxime com a mensagem da ceia, né? É claro que quem vai ministrar vai ser o presbítero Odeilson. Mas tem uma mensagem aqui, em 1 Coríntios, que se aproxima. E nós vamos meditar nessa palavra, né? Eu vim no ônibus, conversando com Jesus. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Estamos aqui na igreja pentecostal Deus Amor do Castelo, anexo de Largo da Batalha. Estamos aqui com a Bíblia aberta em 1 Coríntios. Irmão, não fala 1 Coríntios não, que fica feio, tá bom? Tanto irmão aí falando, né? 1 Coríntios, não é 1 Coríntios, é primeira epístola aos Coríntios. Fica feio, né? Às vezes o irmão é pregador conhecido, famoso, fica 1 Coríntios, Pô, irmão, é primeira carta aos Coríntios. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos lá. 1 Coríntios. Qual o capítulo que eu falei? 15. Muito bem. Então vamos lá no versículo. Louvado seja Deus. Versículo. Aleluia. Versículo 5. Glória a Deus.
Coríntios, capítulo 15, né? Que eu falei, né? Versículo 5. O pastor dessa igreja é Pedro, então nós vamos fazer menção de Pedro. Quem achou, diga graças a Deus. Isso, ajuda a irmã a achar, né? A minha Bíblia aqui é tranquila. Eu coloco o dedo aqui, ela já cai na página certinho. E dá para ler tranquilo. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Meu nome é Cooperador Péricles, tá bom? Eu sou obreiro lá de Niterói. Estamos aqui dando uma força, né? Ajudando aqui o trabalho aqui. Convido o povo, tá bom, irmãos? Para o povo receber a bênção também, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. E que foi visto por Céfas. Eu ia falar Pedro, né? Céfas quer dizer Pedro, tá bom, irmãos? É o nome verdadeiro de Pedro. E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. 500 irmãos. Depois que Jesus ressuscitou, é claro, ele ressuscitou, voltou e foi visto por mais de 500 irmãos. Vamos lá. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quando fala dormir, vocês entenderam, né? Que já morreu, né? Crente não morre, crente dorme. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Amém? Só até aí. Coisa rápida, mas poderosa. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, uma palavra viva, uma palavra santa, uma palavra fiel e verdadeira. Que o Senhor venha falar, meu Deus, nesses 15 minutinhos, Senhor, poderosamente aos nossos corações. Venha trazer a mensagem que jorra do trono de Deus das alturas e que venha lavar os nossos corações e purificar o nosso espírito, a nossa alma, todo o nosso interior seja tocado pelo poder da Tua santa palavra. Anula a vontade do homem agora e tenha liberdade, Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Pode glorificar com alegria, poderosamente. Aleluia, aleluia. Pode ser melhor essas palmas, igreja. Pode glorificar, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, aqui nós vemos a declaração do apóstolo Paulo, o último apóstolo que Deus levantou no caminho que dava para a cidade de Damasco, lá na Síria, né? Existe até hoje lá. O pau está quebrando lá. Israel está soltando bomba direto lá. Eles também estão soltando bomba direto. Até hoje estão brigando lá. E ali Paulo, no caminho para Damasco, para pedir autorização para perseguir os crentes. Na época ele não conhecia a graça de Deus nem o evangelho da salvação. Ele conhecia a lei, conhecia o Velho Testamento, conhecia os profetas, os livros históricos, né? Primeiro Reis, aí sim, primeiro livro de Reis, primeiro Samuel, tudo isso o apóstolo Paulo ele conhecia porque ele foi educado aos pés do maior professor da época, era Gamaliel, né, pastor Pedro? Então ele conhecia a Bíblia de A a Z, né? No tempo era o Velho Testamento na época dele. Mas nada disso foi suficiente. Ele continuou perseguindo a igreja, achando que estava fazendo um favor para Deus. Ele concordou com o apedrejamento de Estevão, o diácono Estevão, foi apedrejado, e aí estava Paulo lá concordando, né? Guardando as vestes daqueles que estavam apedrejando. Tudo isso porque ele tinha conhecimento da letra, mas ele não tinha ainda o conhecimento do Espírito. Quem está entendendo
Por aí, irmãos, vocês veem a necessidade de receber o Espírito Santo. Você que é novo convertido, a minha irmã, né? O irmão lá, né, que aceitou semana passada, graças a Deus. A necessidade do Espírito Santo. Porque se a gente ficar só na letra, só no conhecimento da palavra, a gente vai se tornar um teólogo frio. A gente vai se tornar uma pessoa, até mesmo uma pessoa assim que se acha até mais culta, mais inteligente, mais isso, mais aquilo. E o único que tem a verdadeira inteligência é Deus. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E são muitos que rejeitam. Então, o primeiro passo é o temor de Deus. Quando você dá o primeiro passo, você já abre o teu coração para que o Espírito Santo ele te conduza. E no caminho que dava para Damasco, Saulo, na época, ele estava perseguindo os crentes, ele ficou cego. E eu posso dizer para vocês o que é ficar cego. É uma coisa terrível. Não quero isso para ninguém. E quando ele caiu do cavalo, ele perdeu completamente a visão. Ele ia para Damasco para perseguir os crentes, mas ele esbarrou com Jesus no caminho. Quem está entendendo? Jesus estava ali, ó, em pé assim, ó. Quem está entendendo, diga amém. E aí ele caiu do cavalo, né? Pastor Deus. Que Jesus ninguém se mete, né? Com Jesus, não dá para brincar com Jesus. E Jesus, ele se apresentou diante de Paulo. Isso Jesus já tinha ressuscitado, já tinha ido para a glória, mas ele fez questão de voltar e ter uma conversa com Paulo. Na época era Saulo, né? Mas é o mesmo nome, que Saulo é o nome romano e Paulo é o nome grego. E Saúl é o nome hebraico. Tudo é a mesma coisa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E ele perguntou: Senhor, quem és tu, Senhor? Já chamou de Senhor, porque viu que o negócio ali não era brincadeira. Paulo, por que me persegues? Duro para ti será recalcitrar contra os aguilhões. Quando Jesus ele levantou o apóstolo Paulo, Jesus ele não foi prometendo riquezas, não foi prometendo uma vida boa, um mar de rosas, não. Quando Jesus ele levantou o apóstolo Paulo no caminho para Damasco, né, Jesus já foi logo dizendo: olha, duro para ti será recalcitrar contra os aguilhões. Eu fico espantado, pastor Pedro, é que tem pregador que fica prometendo, né, por conta do pregador. E quando Jesus ele chama, ele diz: ó, vem para mim, ó, vou te dar carro, vou te dar casa, vou te dar não sei o quê, vou te dar casamento, vou te dar casa, vida, roupa lavada. Não. Jesus, quando convida, ele já fala assim: olha, duro para ti será. Bate palma e dá glória. Duro para ti será. Oh, meu Deus. Eu prometi que ia me controlar, mas na hora que não dá não. Na hora que esse Espírito Santo toma a gente mesmo. Aleluia. Oh, glória. Tem que se controlar, meu pé. Fica calminho, fica calma. E o apóstolo Paulo, ele ficou cego. E a voz, que era a voz do Senhor Jesus, soou como trovão. Igual essa voz que está saindo aqui. Eu acho um pouco alto, mas tudo bem, vocês estão acostumados já, né? Já fez calo, já no ouvido, tudo bem. Mas eu fico bem assustado, parece um trovão, né? E foi essa voz que o apóstolo Paulo, na época, Saulo, ouviu. E depois Jesus ele explicou direitinho para ele: olha, você vai para a rua chamada direita, você vai pedir para mim te levar lá. Lá você vai encontrar um homem que está orando, o nome dele é Ananias, ele vai estar orando, ele vai botar a mão na tua cabeça, você vai receber o Espírito Santo e você vai ser um vaso para ser um atalaia, ou aleluia, para pregar a minha palavra aos gentios, aos judeus, aos reis, aos magistrados, a quem possa ouvir essa palavra
você será a minha boca falando com eles. Quem está entendendo? E ali Paulo, obedecendo, foi até a rua direita, lá em Damasco. E ali Ananias botou a mão na cabeça de Paulo. Paulo já foi batizado com o Espírito Santo, já foi batizado nas águas. As escamas dos olhos de Paulo caíram. Ele começou a enxergar perfeitamente. Aleluia, Jesus. Ele pôde contemplar física e espiritualmente todas as coisas. E Deus usou Paulo para registrar a metade do Novo Testamento. Se você pegar a metade do Novo Testamento, tudo isso foi revelação que Deus entregou para Paulo e permitiu para nós, né? E Paulo, ele sempre recusou qualquer tipo de honra. Ele mesmo deixou bem claro aqui, né? Como se ele fosse um abortivo. O que quer dizer isso? É uma palavra meio pesada. Quer dizer que ele foi o último. Ele se considera o menor dos apóstolos. A pessoa, para ser usada, irmão, ela tem que ser humilde, pelo menos isso, né? Não precisa ter dom, não. Não precisa ter dom de Espírito Santo, orar em línguas, sabe? Não, profecia não é. Tem que ser humilde. Pronto. Primeiro passo é isso. Ele se considerou o menor dos apóstolos. Ele fez um trocadilho, porque o nome Paulo quer dizer pequeno. Então, irmãos, quando nós nos humilhamos, Deus exalta. Como estava compartilhando a palavra de Deus, eu, pastor Pedro, né, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. Lançai sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Para você ser cuidado de Deus, é necessário você se humilhar primeiro. O apóstolo Paulo caiu do cavalo, né? Até hoje a gente usa essa expressão, né? Fulano caiu do cavalo, é por causa do Paulo. Ele chegou ali com a carta, né? Para pegar a carta lá em Damasco para prender os crentes, para perseguir os crentes, para maltratar os crentes. Acabou sendo batizado com o Espírito Santo e tendo encontro com Jesus. Que diferença, hein? O homem que perseguia agora passou a ser o quê? Perseguido. Você está entendendo como é que é o Evangelho? O pregador sobe no púlpito, começa a prometer para você, você vai receber casa, aí começa a lançar o salmo, né? Nunca vi um justo necessitado, fica pegando fora de contexto para humilhar. Não, o crente passa a luta sim, o crente passa necessidade sim. Que negócio é esse? O apóstolo Paulo passa a luta. Ele tinha cidadania romana, ele era de família rica, de Tarso, né? Ele era lá da Turquia, um homem que tinha cidadania, que foi comprada com muito dinheiro, mas quando ele virou crente, ele ficou pobre. E daí? Qual o problema? Quem está entendendo? Uma mania de vender um evangelho de facilidade, de promessa que Deus nunca fez. Jesus, quando levantou Paulo ali, quando ele caiu do cavalo, ele disse, olha, duro para ti será esse recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que é aguilhão? É aquilo que espeta mesmo. E não é para qualquer um não. Paulo foi apedrejado, Paulo, ele sofreu 3 naufrágios, Paulo foi lançado de cima e embaixo lá do prédio. Ele foi perseguido, foi preso, levou chicotada lá em Éfeso, foi expulsar o demônio lá, da jovem pitonisa lá, o demônio saiu, e o povo, em vez de dar glória a Deus, o povo ficou com raiva. E Paulo foi lá para a prisão, né, porque ele expulsou o demônio, junto com Silas, as costas toda ferida, esgotada, zorrada, só porque falou de Jesus. A promessa que Jesus faz é essa, irmão. Aqui na terra, nós teremos aflições. Você quer moleza? Você quer vida fácil? Vai para macumba. Vai para macumba. Vai lá, os artistas todos lá, tudo na macumba. Estava pregando numa igreja, pastor Odeilson, lá no meio do mato, até esqueci o nome da igreja, que é um negócio bem escondido mesmo, de frente pro terreiro daquele Zeca Pagodinho.
grandão lá em cima, tudo iluminado, carro de luz, tudinho. Eu não entendia a batalha espiritual. Aí cheguei lá no Cantagalo, aqui no Cantagalo, aí caiu um demônio. Chegou a pitar, viu? Caiu um demônio. Sabe o que o demônio falou? Eu não quero que você fique lá. Ué, que negócio é esse que não quer que você fique lá? Aí porque ontem eu preguei lá na cara do centro de Zeca Pagodinho. Irmão, você quer ficar rico? Vai para Macumba. Vai, leva tudo. Mas se você quiser realmente a salvação, você tem que cair do cavalo. Bate palma e dá glória. Tem que cair do cavalo primeiro. Aleluia. Irmão Pé, que pregação é essa, irmão Pé? Não faz isso não, irmão Pé. Irmão, hoje é ceia. Fica toda a igreja de pé. Hoje é Santa Ceia. Você que não vai tomar a ceia, porque você não está em comunhão, mas você está comendo a ceia através da palavra. Quem está entendendo? Posso botar a mão? Você está comendo a ceia sim. Essa comida veio do céu para você. Irmãos, vamos orar. Eu já vou passar a oportunidade para não esticar muito. A palavra, irmão, ela é essa palavra. Eu sei que muitas vezes é difícil a pessoa aceitar. Eu também. Foi difícil aceitar a palavra. Com aquela minha bermuda lá, verde musgo, foi difícil largar minha bermuda verde musgo. Foi difícil. Larguei a bermuda verde musgo. Para mim, isso daí foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Mas isso é besteira. Jesus só quer o coração. Irmão, essa conversa de Jesus só quer o coração, isso daí já está fora de moda, viu? Jesus não quer só o coração, não. Abre o teu olho. E se vier um satanás desse querendo pregar desse jeito, irmão, eu vou colocar esse dedo aqui indicador bem no narigão do pregador que pregar que Jesus só quer o coração, botar bem no nariz dele, até fazer fala assim, Jesus ele não quer só o coração não, viu? Jesus ele quer corpo, alma e espírito. É tudo para Jesus ou nada para Jesus. Se você tem o seu ídolo, você não pode entrar pela porta estreita. Se o seu ídolo é a tua bermuda, como o meu ídolo era a minha bermuda verde musgo, você tem que jogar ela no fogo. Se o teu ídolo é aquela novela, é o futebol, você não pode largar, tem que torcer para o seu time, e está cheio disso, né? O teu ídolo é esse, para você ficar gritando, gol, vai Neymar, vai não sei o quê. Irmão, são todos homens adúlteros. Será que você não percebe que é o Satanás? Todos juntos. Cada lugar que vai é uma mulher que arruma. Você acha que isso daí é o quê? Esse é o Satanás, irmão. Abre o olho. Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória. Senhor, obrigado, Senhor, por esse alimento consistente, Pai, da Tua palavra. É difícil receber, mas nós precisamos, Senhor, nos alimentar. Porque isso tem a vitamina, Senhor, que o nosso organismo espiritual precisa para vencer os gigantes. Todos os gigantes vão cair por terra, porque a Tua palavra é soberana. E ela nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente, para pisar na cabeça do diabo, para pisar na cabeça dos escorpiões e toda a obra do diabo, toda a obra do maligno, cai por terra em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Continua com a tua igreja. Vamos receber o pastor Deilson, com as palmas poderosíssimas para ele.